Olá, senhores. Bora aí com uma questãozinha. Vai misturar alguns assuntos para nós aí. Olha só que bacana. Quando se pisa no pedal do freio, a fim de se fazer parar um automóvel, vários dispositivos entram em ação e fazem com que uma pastilha seja pressionada contra um disco metálico preso à roda. O atrito entre essa pastilha e o disco faz com que a roda, depois de certo tempo, pare de girar. Na figura ao lado está representado esquematicamente um sistema bem simplificado de freio de um automóvel. Nesse sistema, o pedal de freio é fixado a uma alavanca que, por sua vez, atua sobre um pistão de cilindro C1. Então aqui, ó, tá o pedal do freio preso a um pivô. Aqui tem uma haste presa ao primeiro cilindro. Esse cilindro cheio de óleo está conectado a outro cilindro através de uma mangueira, ó, que ele chama de C2, por meio de um tubo. A pastilha de freio mantém-se fixa ao pistão desse último cilindro. Então a pastilha de freio é essa última pecinha aqui, ó, que eu fiz uma simulação colocando em cor azul. Ao pisar no pedal do freio, o pistão comprime o óleo existente em C1. Então aqui, a hora que você pisar no freio, você empurra essa alavanca, esse êmbolo empurra o óleo se desloca na mangueira, empurrando o segundo pistão aqui, ó, que empurra a pastilha de freio contra o disco de freio da roda. E aí cria o atrito para desacelerar, que faz com que o pistão C2 se mova, pressionando a pastilha contra o disco de freio. Considere que o raio do cilindro C2 é 3 vezes maior que o do cilindro C1, que a distância D do pedal do freio ao pivô da alavanca corresponde a 4 vezes a distância do pistão C1 ao mesmo pivô. Com base nessas informações, determine a razão entre a força exercida sobre o pedal do freio e a força com que a pastilha comprime o disco de freio. Então, meninos, olha que bacana. O que ele está falando é o seguinte: eu vou pressionar o freio aqui com uma força F. Eu quero saber o resultado aqui no final equivale a quantos F? 2F, 3F, F sobre 2, F sobre 8, F. Às vezes pode ser igual, né? Óbvio que não vai ser o nosso caso aqui. Então nós vamos ter que analisar primeiro o que acontece aqui quando eu transfiro essa força F através da alavanca nesse braço que está preso no cilindro C1. Que aí o êmbolo vai comprimir o óleo. E aí a quantidade de óleo que está aqui no C1 é o que vai se deslocar para o cilindro C2. O volume de óleo vai ser o mesmo, certo? Se eu empurrar 1 litro de óleo, obviamente que foi para o outro lado 1 litro de óleo. E aí, através disso, eu vou tentar descobrir qual é a força que está sendo aplicada aqui. Lembrando que, se eu falar que esse cilindro tem um raio R, o cilindro da área circular dele aqui, ó, o raio dessa área circular do cilindro 2 é o triplo, 3R, dados do exercício. Então, bora lá? Primeira correlação que eu vou achar aqui é, se eu aplicar uma força F, qual é o valor da força F que esse braço vai aplicar aqui no meu êmbolo no primeiro cilindro? Então essa força aqui eu vou chamar de F1. E para isso, meninos, nós vamos trabalhar com um momento de força. Lembra o momento de força? Olha que bacana. Eu tenho uma haste aqui, vou colocar em vermelho para vocês, ó, ligada lá no pivô, tá vendo? A hora que eu empurro o êmbolo aqui embaixo, ó, eu vou fazer isso daqui com essa haste, ó. Perceba que esse ponto aqui em cima, que ele estava aqui, ó, ele deslocou para a esquerda. Isso significa que essa haste acaba empurrando esse êmbolo para a esquerda com uma certa força. É essa força que eu quero determinar aí, certo? Então, para isso, ó, eu preciso entender o seguinte, que o momento de força que eu vou criar aqui girando ao redor do meu polo, que é o pivô aqui no ponto de giro, vai ser o mesmo momento que a força F1 vai receber aqui. Então, a hora que eu giro, o giro é o mesmo para a haste inteira. Então, o momento gerado pela força F é o momento que nós vamos ter na força F1. Então, vamos nessa primeira parte? Olha só que bacana. O momento gerado pela força F é o mesmo momento gerado pela força F1. Porque a barra está girando. Eu tenho um momento, um torque, um giro. E esse giro é o mesmo para nós, certo? O que vai mudar é o momento gerado pela força F é a força F vezes a distância dela, do ponto onde ela está sendo aplicada até o ponto de giro. É igual ao momento da força F1, que é a força F1 vezes a distância dela. Vamos ver? O braço DF é esse carinha aqui, ó. É a distância desde o ponto de giro, que é o nosso polo, ó, até a força. Essa é a distância F, que o exercício indicou aqui para nós, ó, na figura, que vale 4D. Essa daqui é a distância DF1,
que é a distância da onde está sendo aplicada a força F1 até o ponto de giro, que ele forneceu aqui também. Então, colocando esses valores, ó, nós vamos ficar aqui F vezes o DF, que é 4Dzinho. Tudo isso é igual a F1 vezes o DF1, que vale apenas Dzinho. Esse Dzinho corta com esse Dzinho, e aí a gente descobre que essa força F1 equivale a 4 vezes a força F aplicada pelo pé no pedal do freio. Então percebam que o fato da gente colocar essa alavanca, quando você aciona o freio, já faz com que a tua força quadruplique na transferência dessa força para o primeiro cilindro. Belezinha? Agora vamos pensar no cilindro. Aqui no cilindro, eu vou aplicar a força F1, que vai empurrar o êmbolo, que comprime o óleo, transfere esse óleo para o C2. E a hora que chegar no C2, esse êmbolo, essa pastilha de freio, vai ser empurrada contra a pastilha, contra o disco de freio, perdão, por uma força que eu vou chamar de F2, que é exatamente a pergunta do exercício para nós. Quanto que vale essa força ao chegar no disco de freio? Aqui, meninos, nós vamos fazer uma relação. Olha que bacana. Eu percebo que ao pressionar o óleo aqui, todos os pontos desse óleo vão ser pressionados com a mesma pressão. Essa pressão vai ser transferida a todos os pontos desse óleo até chegar do outro lado, até chegar no êmbolo do outro lado. E aí eu percebo que a pressão que eu apliquei desse lado é a mesma que eu apliquei do outro lado. Então eu vou poder falar isso daqui, ó. A pressão aplicada lá no cilindro 2 é a mesma pressão aplicada lá no cilindro 1. Lembrando que esse P é de pressão para nós, tá? E não de peso. Mas como que nós calculamos pressão mesmo? Olha lá, vamos lembrar? Pressão, na formulinha universal, é a força aplicada numa determinada área. Então, pressão é força sobre área. É 1 Newton por metro quadrado. Isso significa que a pressão aqui no êmbolo 2 vai ser a força F2 dividido pela área do êmbolo 2. Assim como a pressão lá no êmbolo 1 vai ser a força F1 dividido pela área do êmbolo 1. As áreas, ó, elas são seções circulares aqui, né? Então, para a gente calcular a área de cada êmbolo, a gente vai fazer a área de círculo, que é πr ao quadrado. Então, nós vamos ficar F2, que é o que eu quero, dividido por A2, que seria π, vezes o raio, que é 3r ao quadrado. Tudo isso é igual. O F1 vezes a área 1, que é π, vezes r quadrado. Π e π dos dois lados, eu posso cortar o π, certo ou não? Aí vai ficar F2 dividido, aqui faz distributivo, ó, 3 ao quadrado é 9 e r ao quadrado fica r ao quadrado. Tudo isso é igual a F1 dividido por r quadrado. E de novo, r ao quadrado de um lado e r ao quadrado do outro, eu posso cortar. O F1, meninos, nós achamos agora há pouco, né? Nós sabemos que ele vale 4 vezes F. E aí o 9 que está dividindo passa multiplicando. A gente descobre finalmente que a força F2 equivale a 9 vezes 4, 36 vezes a força F. Então olha que bacana, quando você está dirigindo um carro, se o sistema for exatamente desse jeito que ele simulou aí para nós, se você aplicar uma força de 10 newtons lá no pedal, que é o equivalente à massa de 1 quilograma, né? Se você aplicar uma força de 10 newtons, a força que você vai estar fazendo no pneu do carro, no disco de freio, é de 360 newtons. Vai ser 36 vezes o valor dessa força. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até uma próxima.